Deixa eu botar aqui, cadê? Já está na mão, Psicologia, Raça e Racismo, fruto da minha dissertação de mestrado, a partir das questões que ela traz, né, da importância, a gente está aqui discutindo mulheres negras, ventre livre, psicologia, violência, história, no mês de março, e eu acho que é fundamental a gente pensar a partir da perspectiva de potência, né, a partir da perspectiva de criação, de resistência, de busca, de sankofa mesmo, no sentido de buscar na história, né? A Nanza faz esse trabalho na história, na eugenia, né? Daisy faz um trabalho olhando para as famílias, para as violências, eu faço esse trabalho no campo da história da psicologia, né? Então, assim, esse trabalho é um fruto de mestrado onde eu pesquiso os discursos científicos da psicologia na temática das relações raciais. E aí eu faço toda uma fundamentação teórica, discutindo o que é racismo, e aí apresento as formas como esse debate se deu, em seguida eu faço um levantamento da produção acadêmica brasileira nas bases de dados acadêmicos, né? Nas bases de dados da CAPES, no Cielo, Biblioteca Nacional, enfim, várias bases, e em seguida, por fim, eu faço uma tabulação das categorias trabalhadas, né, do que já foi dito pela psicologia brasileira sobre esse tema, né, e como a Nanza mostra, ainda é um nó muito aberto, né, muito apertado, a bem da verdade. E aí, para falar um pouco da psicologia pós-colonial, ela, na verdade, assim, eu falo de autores africanos que surgem, né, no contexto da libertação dos países africanos na década de 60, 70, e o quanto o trabalho deles, a Aimé Césaire, sabe, Steve Biko, vários autores, vários intelectuais, várias cabeças, né, a gente está falando aqui de autores negros, de quanto eles fornecem subsídios para pensar essa experiência pós-colonial, né? O que fazer com o que fizeram da gente? Que pode parecer uma coisa meio sartreana, mas que na verdade é africana. Né? Não importa o que fizeram com a gente, mas o que a gente faz com o que fizeram da gente. Né? E aí são grandes intelectuais que vão desenhando esse caminho. Né? A psicologia da libertação já tem um lugar na América Latina, também na década de 60, a gente está fazendo aí toda uma contextualização, né? E onde também vivia-se, se em África, na década de 60, né? Se em África vivia-se a descolonização dos países africanos, a América Latina vivia as ditaduras e os Estados Unidos viviam a luta pelos direitos civis das pessoas negras. E a psicologia da libertação, ela dá base para o que a gente faz hoje no Brasil e chama de psicologia comunitária, né? Uma psicologia muito pautada nos processos coletivos, né? Muito pautada na libertação, nas relações de poder. Ela é representada pelo Inácio Martí Baró, né? Que era um padre, enfim, dominicano, e ela tem a ver com isso, assim, ela contextualiza o que vai ser produzido a partir daquela prática psicológica. Então, ela não é uma psicologia neutra, né? Acho que o que todas elas têm em comum é assumir que essa ideia de neutralidade é uma ideia que não faz sentido nenhum quando a gente está falando em populações em situações de vulnerabilidade, em situações de opressão. Então, todas elas trabalham na ideia de virar o jogo, né? Mexer no psicológico, né? No subjetivo, né? Porque para além das condições materiais de opressão, ficam as condições subjetivas, né? Fica o trauma, fica o luto, fica uma série de coisas, e que aí essas são abordagens da psicologia que vão tentando produzir ferramentas e técnicas e abordagens para dar uma virada nesse jogo, né? A psicologia preta, ela já parte dos Estados Unidos, né? Como eu falei, ela nasce na década de 60,
a partir de estudantes de psicologia que lutavam por um currículo afrocêntrico, né? Nos Estados Unidos, eles já tinham a experiência de acessar a universidade desde muito antes, né? A segregação racial garantia, de alguma maneira, também o acesso a universidades historicamente pretas, mas os currículos eram currículos eurocentrados, né? Currículos que as pessoas ali estavam avaliando que não davam ferramenta para lidar com os problemas da comunidade negra, né? Como usar teorias europeias para lidar com populações africanas. A gente está falando aqui de competências culturais, né? O que a gente está falando aqui, em essência, é sobre questionar a universalidade, né, das teorias psicológicas, questionar a universalidade das teorias científicas, né? E principalmente as que dizem respeito à psicologia, dizem respeito à subjetividade humana, né? Então, os principais autores, né, são Wade Noble, são Naim Akbar. Eles fundam uma associação de psicólogos pretos, que existe até hoje. Eles se pautam muito na teoria da afrocentricidade, do Molefe Ashanti, e eles fazem esse trabalho de reconexão da diáspora com o continente a partir desses fragmentos, né, considerando que a diáspora são esses fragmentos desse holocausto africano que foi a escravização, e a gente tenta reconectar, juntar os pedaços e a partir da experiência atual, criar formas de existir com saúde, de existir com plenitude. E, por fim, a psicologia crítica é a psicologia pautada, ela questiona também a universalização, né? E aí todas as outras que eu falei são escritas por teóricos não europeus, né? Não brancos. E aí a psicologia crítica são pessoas brancas fazendo a autocrítica, né? Pessoas canadenses fazendo essa discussão do quanto é difícil que a psicologia, uma psicologia que não se atente a essas relações de poder. Aí a gente está falando também do Foucault, que Camila apresenta, do quanto é difícil essa neutralidade, do quanto influencia na permanência da desigualdade, na permanência da hierarquização, né? E de que é importante, é fundamental tomar uma posição, né? E do quanto muitas vezes na vida acadêmica, no mundo acadêmico, quando em espaços majoritariamente brancos, ainda assim a presença de um pesquisador negro, ela é influenciada por conta dessa invalidação que o intelectual negro sofre, né? E ele vai falando sobre isso, que falar sobre racismo, por exemplo, não é o tipo de coisa que se faz, que seja simples, porque todos estamos atravessados por isso, né? Por mais que a gente viva num mundo que coloque a branquitude como padrão, né? O branco como universal e todo o restante como étnico, o que ele coloca é que todo mundo é étnico, né? Todo mundo fala a partir do próprio lugar. E aí a segunda pergunta é sobre tomando a expressão do racismo como um processo de fazer esquecer, apagar, obliterar e evitar que determinadas relações de dominação sejam explicitadas, e pensando a colonização enquanto trauma, e um trauma racial tanto em nível individual quanto coletivo, como pensar a atualização de um evento colonial no presente. Eu acho que é pensar que a violência permanece, né, os mecanismos de manutenção das desigualdades raciais permanecem, né, a violência, né, o impedimento ao acesso a direitos básicos, acesso à terra, acesso à água, acesso à educação, acesso à saúde, né? Eu acho que a realidade que a gente vive é uma realidade sempre reatualizada no sentido de manutenção dos privilégios, né? Então, o processo colonial, de alguma maneira, permanece, e só que com outro nome, com outra cara, mas ele sempre se atualiza, né? A gente pensar essa coisa do esvaziamento da memória, desse apagamento da memória, quando a gente fala o brasileiro tem a memória curta, né? E para os povos
de ascendência africana, a coisa da memória, da oralidade é tão importante, né? Então, de que maneira até certos provérbios fazem com que a gente naturalize, de tanto a gente repetir que brasileiro tem memória curta, de fato a gente não lembra do que aconteceu há 5 anos atrás. O que era esse Brasil que a gente viveu? O que esse país era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, né? E eu acho que é essa reatualização que permanece. É um trauma que não é individual, né? É um trauma que é coletivo. O trauma do luto, as mães que buscam seus filhos, as mães, os homens negros desaparecidos, os esquadrões de extermínio, né? A violência policial, a evasão escolar, tudo isso faz parte de um mesmo sistema pós-colonial de exclusão das pessoas negras, de acesso aos recursos, né? E aí também pensando, ela faz outra pergunta, e vocês desculpem aí, gente, eu vou ler porque acho que fica melhor até para facilitar o entendimento. Levando em consideração a contribuição da psicologia, que para o inconsciente não existe passado nem futuro, mas está tudo acontecendo aqui e agora. Em segundo lugar, como a discussão sobre psicologia e relações raciais pode contribuir para o movimento pela valorização das vidas negras e contra o genocídio? É a mesma questão, a gente está falando da questão do trauma, da desvalorização da vida, e que para as famílias negras, muitas vezes, esse trauma é duplo, né? Porque é o trauma de perder um ente querido e ainda é o trauma de perder porque ele foi, e no fim das contas, a vítima ainda é acusada de ter sido um criminoso, de ter sido um traficante, que, né, nem mesmo a memória é respeitada, né? Então, acho que a gente fala sobre um processo de luto que é completamente vilipendiado. A gente não tem memoriais, por exemplo, sabe? Enfim, quando a população negra está em luta e faz manifestações, matam alguma pessoa em alguma favela, falando aqui da experiência do Rio de Janeiro, né? E aí fecha-se rua, queima-se pneu, tudo isso é visto como muito desvalorizado, né? Estão a mão de traficantes, não tem valor, essa vida não importa, um a mais, um a menos. Acho que até a própria forma da condução das políticas de saúde, na pandemia que a gente tem vivido, né? A gente passa a virar, é como se numa escala nacional, as mortes das pessoas virassem números. Alguma coisa que a população negra já vive há muitos anos, assim, há muito tempo, né? Então, acho que é pensar. E aí, no trabalho, eu faço um link com o movimento da Reage, ou seja, morto, Reage, ou seja, morto, né? Conto esse episódio que me atravessou, não era sobre essa pesquisa, mas que foi fundamental, assim, para me dar um sentido da importância de uma psicologia preta, né? De uma psicologia que se dedique a essa coisa do cuidado, e não num cuidado individual, né? E aí já é a última pergunta que ela fala sobre a pauta sobre autocuidado e a importância do autocuidado para as populações negras, e pergunta como pensar o autocuidado para além de uma matriz individualista e liberal, mas dando conta de sujeitos dentro de suas relações coletivas. E aí tem a ver com isso que eu estava falando sobre o trabalho que a Reaja faz, né? Que não é um autocuidado no sentido de psicoterapia, divã, ar-condicionado e caixa de lenço, literalmente, assim, não que isso não seja importante, isso é fundamental, o acolhimento é fundamental, acho que por muito tempo as pessoas negras são desumanizadas, né? As mulheres negras são, né, carregam esse fardo, né? A gente está falando aqui de ventre livre, de mulheres negras, mas pensar um autocuidado com também uma tomada de postura coletiva, no sentido de valorizar nossas dores, colocar num lugar correto, sabe? De reconhecer, de respeitar, né? E da gente mesmo fazer esse trabalho, assim. E aí, pensando ainda na temática do ventre livre, e aí somos aqui mulheres negras, e pensando em termos de saúde da mulher negra, a questão da histerectomia,
a questão da cirurgia de retirada do útero, que em geral é feita por excesso de miomas uterinos, e os miomas inexplicavelmente acometem muito mais mulheres negras, né? Então, assim, a gente está falando de autocuidado, a gente está falando de saúde. E saúde numa perspectiva médica, física, né, ginecológica, psicológica, coletiva, política, e do quanto o nosso país ainda é um país que ainda é extremamente adoecido por conta dessa questão racial mal resolvida, dessa violência naturalizada, desses lutos, né, e do quanto a gente precisa cada vez mais buscar autores intelectuais que tragam recursos e subsídios para pensar estratégias de mudança, estratégias de cuidado.